E aí, galerinha do segundo ano, tudo tranquilo aí com vocês? Espero que sim, gente. Vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, gente. E hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente com vocês, tá? Para a aula de número 9, eu trouxe revisão. Vou fazer uma revisão aqui dos tipos de cadeia, que é os conteúdos que a gente já viu primeiro, certo? No primeiro mês. Essa revisão dos tipos de cadeia e sobre os hidrocarbonetos, tá? Quem quiser acompanhar, vai lá no livro 1, que a gente está trazendo todo esse retorno. Quando eu terminar essa revisão com os tipos de cadeia, gente, eu vou trazer questões para vocês também para a gente relembrar, tanto dos tipos de cadeia quanto de todas as funções que a gente já viu. Afinal, a gente já viu, a gente já terminou o livro 1 e o livro 2, certo? Com as questões de funções, certo? Com as funções nitrogenadas, mas eu quero trazer essa revisão para vocês porque para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem ainda do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para os hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos, eu vou colocar bem aqui a canetinha, que só tem carbono e hidrogênio nas suas estruturas, tá certo? Eu trouxe aqui algumas subdivisões dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, gente, eles podem ter cadeia aberta, tá certo? Que essas cadeias abertas podem ser alcanos, que são carbonos com ligação simples, alcenos, hidrocarbonetos com dupla ligação, alcinos com tripla ligação e alcadienos com duas ligações duplas, tá certo? Eles podem ser de cadeia aberta, cadeia fechada e não aromática, tá? As cadeias fechadas e não aromáticas eles são classificados como ciclanos e ciclenos, tá certo? E as cadeias aromáticas são hidrocarbonetos aromáticos, tá certo? A gente vai identificar esses hidrocarbonetos aromáticos a partir do anel aromático, tá certo? Então vamos aqui passar. Os hidrocarbonetos, gente, eles podem ser obtidos a partir da destilação fracionada do petróleo. Já expliquei para vocês como que funciona a questão do petróleo, tá? Aqui eu tenho um esqueminha de uma torre de fracionamento e a gente vai observar essa destilação fracionada. Vamos só relembrar o que é a destilação fracionada. Gente, a destilação fracionada ela consiste na separação dessas minhas substâncias, porque o petróleo ele é uma mistura homogênea, tá certo? E a gente vai separar esses componentes do meu petróleo a partir da temperatura de ebulição dos mesmos, tá certo? Então, quem tem menor número de carbonos, ele vai estar localizado aqui na fração 1. E a partir do momento que eu vou aumentando a minha cadeia carbônica, a gente vai descendo essas frações, tá certo? E temos aqui o resíduo desse petróleo, que vai ser nada mais do que o piche que é utilizado no asfalto, tá certo? Então, quanto menos carbonos na minha cadeia, mais acima da minha torre de fracionamento, esse meu derivado do petróleo vai estar localizado. Outra coisa, gente, ó, a gente sempre fala nessa questão da torre de fracionamento do meu petróleo, existem processos que a gente vai classificar como craqueamento. Já expliquei para vocês também o que consiste o craqueamento. O craqueamento catalítico que a gente faz no petróleo, ele nada mais do que consiste em quebrar essas minhas moléculas, tá certo? Moléculas maiores em moléculas menores, a fim de obter mais produtos de uma mesma fração. Por exemplo, aqui a gente utiliza mais gasolina, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma molécula muito maior e romper em partes menores, produzindo mais gasolina, tá certo? Outra coisa, gente, aqui a gente está falando das frações de petróleo, a gente está falando também do gás natural, GLP. O gás liquefeito de petróleo, ele não entra na torre de fracionamento, mas caso a gente tenha alguma questão que pergunte onde é que estaria localizado esse GLP, você vai colocar na fração 1. Só que, na verdade, o gás liquefeito de petróleo, ele não entra na torre de fracionamento, porque quando a gente faz o perfuramento da jazida, que é onde a gente encontra o petróleo, ele vai estar localizado, ele já vai ser retirado a partir dali diretamente, sem precisar passar pelo processo de destilação fracionada. Como ele já é um gás, ele já vai ser retirado ali. Ele não entra na contagem de barril de petróleo, tá certo? Quando a gente coloca eles nos barris, ele não entra nessa contagem nem na torre de fracionamento, porque ele já vai ser separado naturalmente. Tá certo? Então aqui, ó, a fotinha das torres de fracionamento de petróleo e essa destilação fracionada baseia-se na diferença de volatilidade entre os vários componentes desse meu
petróleo, tá certo? A partir do momento que eu vou aumentando a minha cadeia carbônica, eu vou descendo a minha torre de fracionamento, esse meu derivado, a minha torre de fracionamento, tá certo? Vamos aqui, ó, o gráfico do ponto de ebulição de hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal e saturada em função do número de carbonos presentes na molécula. Olha aqui, gente, o que eu havia falado para vocês. Quanto maior a minha cadeia carbônica, tá certo? Quanto maior a minha cadeia carbônica, maior a temperatura de ebulição. Tá aqui mostrando, ó, essa partezinha aqui na horizontal, ele está indicando o número de carbonos nessa minha molécula e na linha vertical a temperatura. Vocês estão vendo que à medida que eu vou aumentando a quantidade de carbonos nessa minha estrutura, eu também vou aumentando a temperatura de ebulição. Vamos aqui. Bom, gente, eu trouxe aqui algumas frações típicas desse meu petróleo, tá? Essa composição aproximada que a gente está vendo aqui, gente, ela vai variar de acordo com a questão, certo? Mas as questões, elas sempre vão dar, geralmente elas vão dar essas composições do meu petróleo, tá certo? Geralmente ela dá. Mas caso ela não dê, você já sabe mais ou menos como que qual é o posicionamento de cada uma dessas minhas substâncias na torre de fracionamento. Mas caso ela dê a questão, você já vai observar bem que a quantidade de carbonos. Tá certo? Aqui eu tenho o gás residual, que ele tem entre 1 e 2 carbonos, o gás liquefeito de petróleo, que ele tem entre 3 e 4 carbonos, a gasolina, que vai ter entre 5 e 10. Essa quantidade de carbonos, gente, lembrando que ela pode variar de questão para questão. Tem questão que dá uma quantidade menor do que essa, tem questões que dá uma quantidade um pouco maior, uma variação, por exemplo, de 6 e 11 carbonos, tá certo? Essa variação, ela pode, esse valor aí, essa quantidade de carbonos aí, gente, ela pode variar de acordo com cada questão, tá certo? Mas a ordem sempre vai ser a mesma. Gás liquefeito de petróleo, gasolina, querosene, gasóleo leve, gasóleo pesado, lubrificantes e resíduos, tá certo? Então, tá aqui. Vamos aqui indicar essas nomenclaturas para cada um desses meus compostos. Aqui eu tenho alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. E o que cada um, qual a característica de cada um deles. Vamos lá. Cadeia alifática, gente, isso é aberta, tá certo? Nas cadeias alifáticas eu vou classificar como cadeia aberta. Tá certo? Ela pode ser ramificada ou não, ela pode ser saturada ou insaturada, desde que ela seja aberta. No caso aqui na cadeia aberta, eu tenho alcano, AN, essa indicação aqui é a indicação de ligação simples. A gente tem o alceno, que é uma indicação de uma ligação dupla, tá certo? Eu vou ter alcino, que é uma indicação de uma ligação tripla, e aqui eu tenho dieno, gente, ó, alcadieno. É N porque é a indicação de uma ligação dupla e esse di, ele é uma indicação de duas ligações duplas, tá certo? Alcadieno de 2 é N ligação dupla, tá certo? Então já vimos alcano, alceno, alcino e alcadieno. Agora vamos aqui, gente, para o meu composto de cadeia cíclica. Esse meu composto de cadeia cíclica é um composto de cadeia fechada, tá certo? Fechada e não aromática, tá certo? A gente tem cadeias fechadas aromáticas e cadeias fechadas não aromáticas. Nesse caso aqui, a gente vai ter cadeias fechadas e não aromáticas, tá certo? Então eu vou ter aqui ciclano, AN é uma composto de cadeia fechada, na qual a gente vai ter somente ligação simples. Cicleno, a gente vai ter o EN vai indicar essa minha ligação dupla, essa minha presença de ligação dupla, tá certo? Então até aí a gente já identificou alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos, e agora a gente vai identificar mais à frente aqui eu vou mostrar para vocês como seriam esses compostos aromáticos, tá certo? Bem simples, presença de anel aromático, ele já indica que o meu composto ele é aromático. Eu vou até pular aqui para eles. Olha aqui, ó, gente, ó, aromáticos. Eles vão conter o anel benzênico. O anel benzênico é esse círculozinho no meu composto, tá certo? Não adianta eu ter um composto de cadeia fechada muito parecido com esses aqui que eu tenho
e ele ter somente duas ou até mesmo uma ligação dupla, tá certo? Ele pode ser representado dessa forma e pode ser representado dessa outra forma aqui também, gente, ó. 6 carbonos, na qual a gente vai ter essas ligações simples e duplas intercaladas, tá certo? Também isso aqui é uma representação de um composto aromático, tá certo? Isso aqui também é uma representação de um composto aromático, tá? Ele pode vir tanto dessa primeira forma aqui, com a bolinha no meio, quanto com as ligações duplas e simples intercaladas. Eu já fiz esse resuminho no caderno de vocês, depois vocês dão uma olhada nesse resuminho só para entender melhor como que funciona, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Eu tenho aqui algumas subdivisões importantes para esses meus hidrocarbonetos. Eu tenho alcanos ou parafinas, alcenos ou alquenos ou olefinas, alcinos ou alquinos, tá certo? Eles podem ter mais de uma denominação. Geralmente a gente vai utilizar alcanos, alcenos e alcinos mesmo. Mas caso eu tenha a necessidade, eu vejo uma questão que informe essa outra nomenclatura, vocês já estão ligadinhos e não dá para confundir, tá certo? Então aqui, ó, alcanos são de cadeias abertas, eles só têm ligação simples. Exemplos aqui, ó, olha aqui esses exemplos que eu coloquei para vocês. Pode ter ramificação, pode ser de mais de uma ramificação, desde que ele seja de cadeia aberta e que ele tenha ligações simples, somente ligações simples, tá certo? Aqui, ó, alcenos, ele vai ter somente uma ligação dupla. Ele também vai ser de cadeia aberta e ele vai ter somente uma ligação dupla. Ele pode ser ramificado ou não, tá certo? Ramificado ou não. Nos alcinos eu vou ter cadeia aberta e apenas uma ligação tripla. Vocês observaram aqui, gente, que todos esses alcanos, alcenos e alcinos, eles têm cadeia aberta, tá certo? Eles vão ter cadeia aberta. O que é que vai diferenciar um do outro? O tipo de ligação. Aqui, ó, nos alcanos eu só tenho ligação simples, nos alcenos é só uma ligação dupla, nos alcinos eu só tenho uma ligação tripla. Nos exemplos aqui eu vou circular a ligação tripla aqui. Só lembrando, gente, o carbono ele faz 4 ligações, tá certo? Ele não pode ter mais ou menos que 4 ligações. Então ele vai ter as 4 ligações que elas podem ser tanto simples quanto duplas, quanto ligações triplas, tá certo? Aqui, ó, alcadienos. Os alcadienos eles vão ser de cadeia aberta também, mas eles vão ter duas ligações duplas. Olha aqui os dois exemplos. Eu tenho uma, duas ligações. Aqui uma, duas ligações duplas, tá certo? Os ciclanos eles são de cadeia fechada e as ligações deles são simples. Todas as ligações são simples. Olha aqui os dois exemplos que eu coloquei aqui são compostos de cadeia fechada e com somente ligações simples. Já aqui os ciclenos, gente, ele vai ter uma ligação dupla, ele também vai ser de cadeia fechada. Esse cicle, tá certo? Esse termozinho cicle, ele vai indicar que o meu composto está fazendo um ciclo, ou seja, ele é de cadeia fechada. Tá certo? Ele é de cadeia fechada. Ele indica um ciclo e é de cadeia fechada. Os ciclenos, ele tem uma dupla, certo? Ele vai ter uma ligação dupla, e os aromáticos eles podem ser ramificados, eles podem só ter um anel aromático, eles podem ter vários anéis aromáticos. Quando eu falo vários anéis aromáticos, gente, não é dentro do mesmo composto não, tá? São anéis aromáticos juntos um do lado do outro, que nem eu tenho esse aqui, que são chamados polinucleados, tá? Mononucleados e polinucleados, tá certo? Então vamos aqui. As noções da nomenclatura IUPAC para os compostos orgânicos. A nomenclatura dos compostos orgânicos, gente, ela segue as regrinhas elaboradas pela IUPAC, que é um órgão importante da química que ele regula essas regrinhas, tá certo? De acordo com as regras da IUPAC, o nome de um composto orgânico ele é formado pela união de 3 fragmentos. A gente vai ter o prefixo, a gente vai ter o infixo e a gente vai ter o sufixo, que é o que a gente já viu nas outras funções, tá certo? Prefixo, ele vai indicar a quantidade de carbonos, o infixo, ele vai indicar o tipo de ligação, certo? E o meu sufixo vai indicar o tipo de função, tá? Desde que eu tenha o nome, queira montar a minha estrutura, ou desde que eu tenha a estrutura e queira montar
o meu nome, tá certo? Cada uma dessas partes aí vai indicar uma característica desse meu composto, dessa minha substância, tá certo? Para me montar ou a nomenclatura ou para me montar a estrutura, tá certo? Então vamos aqui. Ó, o prefixo é a parte inicial, ele indica o número de átomos de carbono presente na minha molécula. Então, quando eu tiver um carbono, a nomenclatura vai ser met. Quando eu tiver 2 carbonos, isso na minha cadeia principal, tá certo? Eu vou já explicar para vocês esse conceito de cadeia principal. Mas aqui, ó, vamos lá. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 hex, por aí vai, hept, oct, non, dec. Geralmente, gente, eu só costumo ensinar até o 10, porque ele, geralmente nas questões, ela não cobra uma nomenclatura de um composto muito grande, tá certo? Geralmente, no máximo, eu já vi no máximo até o 12, tá certo? Que é o dodec, um dec 11, dodec 12, ou duodec, tá certo? No máximo até o 12. Mas caso venha mais nomenclaturas, mais que é impossível vir compostos com mais de 20 carbonos, de 13 carbonos, enfim, para você colocar a nomenclatura. Esse composto ele pode vir para você identificar uma função, ele pode vir para você identificar, fazer uma reação orgânica, que a gente vai ver mais na frente, mas ele não vem para a gente colocar a nomenclatura desse meu composto. Composto assim muito grande, exorbitante, tá certo? Ele só traz no máximo 10 carbonos para nomenclatura. Eu ainda vi 12 carbonos, mas geralmente mais do que isso, mais do que 10 carbonos é impossível. Mas está aqui a tabelinha para vocês verem todas essas quantidades até 20 carbonos, tá certo? Então o prefixo ele indica o número de átomos de carbono presentes na cadeia principal. Vou riscar aqui, tá vendo, gente? Na cadeia, eu vou colocar aqui. Na cadeia, vocês consertem aí no caderno de vocês, na cadeia, acho que dá para entender. Principal, tá certo? Na cadeia principal, tá? E não na molécula, porque se a gente for contar na molécula, ele vai dar, claro que ele vai dar mais do que, às vezes pode dar mais do que isso, tá? Mas com as ramificações, por exemplo, que elas não entram nessa quantidade aí. Então vocês coloquem aí, estão presentes na cadeia principal, tá? Então vamos aqui, ó. O infixo ele vai indicar o tipo de ligação química entre os átomos. Isso vai estar lá na cadeia principal, tá certo? Quando eu tenho somente ligações simples, eu tenho o meu infixo AN. Quando eu tenho uma dupla, é N. Quando eu tenho uma tripla, IN. A alteração dessa quantidade, gente, o posicionamento, é que a gente vai colocar, por exemplo, se eu tiver mais de uma dupla, di, se eu tiver duas, se eu tiver três, que a gente viu anteriormente, se eu tiver três, tri, se eu tiver quatro, e por aí vai, certo? Duas ligações duplas, eu coloco di, é N. Se eu tiver três, tri, é N. Por aí vai, sempre indicando também a localização dessas minhas ligações. Vou já fazer exemplos com vocês. Tá? Aqui, ó, o sufixo é a parte final, ele indica a classe funcional. Eu coloquei aqui, gente, algumas classes funcionais só para a gente ter essa diferenciação do meu sufixo. O sufixo é a última partezinha da minha palavra, tá certo? É a última partezinha da minha palavra. Ele é quem vai indicar qual é o tipo de função que eu tenho no meu composto. Se eu tenho hidrocarbonetos, que aqui a gente só vai, por enquanto, a gente só está vendo hidrocarbonetos, a terminaçãozinha vai ser O. Agora nas outras funções que a gente já viu, álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, aí a gente vai ter OL, AL, ONA e OICO para identificar, certo? Para identificar qual tipo de função que a gente vai ver. Que essas funções aqui são funções oxigenadas, certo? São funções que têm a presença somente do oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio na estrutura, tá certo? Então aqui o sufixo ele indica a classe funcional do meu composto e por enquanto aqui a gente vai ter os hidrocarbonetos. Então aqui, colocar aqui, mas agora sim vamos para os exemplos. Eu tenho aqui, gente, coloquei 4 exemplos aqui para vocês. Então eu tenho aqui 2 carbonos, ó, que ele quer indicar et, ele indica a quantidade de 2 carbonos, a N, a ligação entre esses carbonos, que é simples, e a terminaçãozinha O. Vou apagar aqui para não ficar na frente para vocês entenderem melhor, tá certo? Então aqui
De novo, a gente conta 2 carbonos, 1, 2, 2 carbonos é ET, a N quer dizer que só tem uma ligação simples aqui, e ele é um hidrocarboneto terminação O. Nesse outro exemplo aqui, gente, nesse primeiro aqui eu tenho um alcano, nesse outro aqui de baixo eu tenho uma dupla ligação, tá certo? Nessa dupla ligação ele também segue 2 carbonos, ele tem 1, 2 carbonos, é N, que é o tipo de ligação que tem entre esses carbonos, que eu tenho uma dupla ligação, e a terminaçãozinha O para os meus hidrocarbonetos. Coloquei aqui mais um exemplo para vocês, tá? Aqui nesse outro exemplo eu vou ter 1, 2, 3 carbonos. Nesse caso aí, minha gente, eu tenho 3 carbonos. Já a nomenclatura para 3 carbonos, olha, na minha cadeia principal, prop, AN, porque eu só tenho ligações simples entre esses carbonos, e a terminaçãozinha O de hidrocarbonetos. Próximo aqui, 1 e 2. Olha aí, 2 carbonos, qual a nomenclaturazinha para 2 carbonos? ET. O tipo de ligação que eu tenho aqui, gente, é uma ligação do tipo tripla, tá certo? A ligação tripla, qual vai ser aqui, ó, o meu infixo IN. E eu tenho uma terminaçãozinha O dos meus hidrocarbonetos, tá certo? Então a gente sempre vai contar, quando a gente tem a cadeia simples, a gente sempre vai contar a quantidade de carbonos na minha cadeia principal. Ali atrás ele fala molécula, porque aqui ele trouxe só exemplos de compostos sem ramificação. Nos casos, quando os meus compostos não têm ramificação, aí eu posso dizer que é da molécula. Agora, quando eu tenho ramificação, ele só entra os carbonos da cadeia principal. Nesse caso aqui, não tem ramificação, então a quantidade de carbonos é a quantidade real que a gente vai colocar aqui na nomenclatura, tá certo? Então aqui, ó, hidrocarbonetos não ramificados, eu tenho aqui os alcanos, já trago mais exemplos aqui para vocês, olha, 1, 2, 3, 4 carbonos, but, ligação simples entre eles e a terminação O. Essa representaçãozinha aqui, gente, eu já expliquei para vocês em sala de aula. Aqui a gente tem os compostos de cadeia condensada, na qual os hidrogênios vão estar ali dispostos na minha estrutura, ou então ele pode vir nessa outra representaçãozinha aqui de baixo, que é a representação de ligação de linha, na qual cada cantinho desse aqui vai ser um carbono. Olha, por exemplo, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro, tá certo? Isso vale para todas as representações. Quando eu tenho duas ligações, no caso, quando eu tenho ligações duplas, eu posso colocar até aqui uma ligação dupla, que ela é representada dessa forma, que eu vou mostrar mais na frente para vocês, tá? Não vou deixar aqui para não confundir. Vou até apagar. Mas a representaçãozinha é essa aí. O outro exemplo que eu trago aqui para vocês é o pentano. Ele vai ter, ó, vamos contar aqui, 2, 3, 4 e 5. Bom, eu tenho 5 carbonos aqui. 5 carbonos é o que, gente? Olha, pent, 5 carbonos, AN de ligação simples e a terminaçãozinha O dos meus hidrocarbonetos. Esses aqui são para hidrocarbonetos não ramificados, tá? Alcanos, que a gente vai chamar eles de alcanos. Temos aqui, olha, nomenclatura e forma de 20 primeiros alcanos não ramificados. Olha aqui, ó. Tá aqui todas as representaçõezinhas de quando a gente tem 4, 5 carbonos, 6, 7, 8 carbonos, 9, 10, até 20 carbonos a gente tem aqui a nomenclatura para eles, tá certo? Aqui a representação, a minha fórmula estrutural. Se vocês observarem aqui, ó, a gente, por exemplo, aqui, ó, temos aqui 3, o número 3 fora do parêntese, quer dizer que eu tenho 3 CH2 ali dentro do meu parêntese. Isso serve para todas as estruturas que a gente vai ter aqui, tá certo? Então, tem uma olhadazinha aí. Bom, gente, agora eu já trago para vocês uma nomenclatura de hidrocarbonetos também não ramificados. Nesse caso aqui, a gente vai para de número 2, que vamos chamar de alcenos. Os alcenos, eles só vai ter uma ligação dupla, tá certo? Essa ligação dupla, ela pode ter uma representação diferente das minhas outras estruturas. Por quê? Nessas outras eu só tinha ligação simples. Aqui eu tenho ligação dupla, gente. Então pode ou não ser necessário colocar o posicionamento dessa minha insaturação, que a gente vai chamar dupla de insaturação, dupla ou tripla de insaturação, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho o eteno, porque são 2 carbonos, olha, 1,
2 carbonos, et, é N porque eu só tenho dupla, uma dupla. Aqui, gente, eu poderia ou não colocar o posicionamento. Que ligação é essa aqui? A ligação de número 1. Eu poderia ou não. Se eu colocar, não está errado. Se eu colocar, também não está errado. Tá certo? Então aqui ele não colocou, ele preferiu não colocar o eteno. Nesse outro caso aqui, gente, eu tenho o propeno, ou prop1-eno. Essa numeração, quando eu falo na numeração, no posicionamento da minha numeração, ele vem antes do que indica aqui, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho a insaturação, né? Então essa numeração vem aqui, ó, entre um e outro, entre uma parte e outra. Ele tem 3 carbonos, olha aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, certo? Ele tem uma ligação dupla, que está representada aqui pelo EN, e ele tem a terminaçãozinha O, que é a terminação de hidrocarbonetos. Aqui, gente, ele traz uma informação aqui para vocês. Olha aqui, ó. Essas moléculas, uma insaturação está de um lado e a outra insaturação está do outro lado. Aqui são representações iguais de um mesmo composto. Como que eu sei que essas representações são iguais? Se eu for tentar colocar a nomenclatura delas, vai ser a mesma. Eu só mudei de posição a minha estrutura. Ela estava de um lado, ó, ficou assim. Deixou de ser minha mão, por exemplo, aqui? Não, não deixou de ser minha mão. Então é o mesmo que vai acontecer com a minha estrutura. Ele tem aqui o propeno, certo? Se eu tentar a nomenclatura dele, vai dar propeno do mesmo jeito, certo? Então uma mão aqui não deixou de ser minha mão, tá certo? Vamos aqui para mais nomenclaturas aqui de alcenos. Gente, os alcenos, eles vão... a gente vai utilizar uma regrinha para definir nomenclatura de um alceno. Ela serve para... a gente vai levar essas regrinhas, gente, até como a gente viu lá nas outras funções. Como é essas regrinhas? Bom, aqui eu tenho um composto com 4 carbonos, tá certo? A numeração desse meu composto, que eu vou indicar posicionamento da minha insaturação, como eu falei ali, tá certo? Eu vou indicar essa numeração como? A gente vai priorizar o lado, a extremidade que estiver mais próxima dessa insaturação. Por exemplo, a insaturação aqui eu tenho esquerda desse lado e tenho direita desse outro lado. Eu vou priorizar quem? Esquerda ou direita e por quê? Eu vou priorizar a direita porque ela está mais próxima, a minha insaturação está mais próxima dessa direita, né? Da extremidade da direita. Então eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Ele coloca até aqui, gente, a numeração correta e a numeração incorreta. Tá certo? Olha, a nomenclatura desse composto correta seria but-1-eno, que é a posição aqui da minha ligação. A nomenclatura incorreta, ele risca aqui o 3, porque ó, 1, 2, 3 não seria a correta, porque a gente não estaria seguindo essa regrinha. Tá certo? A gente vai seguir a regrinha da minha saturação que estiver mais próxima da minha extremidade. Se ele não está próximo da extremidade, não é a característica. Por exemplo, eu tenho um composto que ele está com a insaturação no meio, professor. Se eu contar ali as minhas ligações, 1, 2 e 3, contar minhas ligações. Se eu contar, vai dar tanto no mesmo lado, tanto eu começando pela esquerda, quanto eu começando pela direita, vai dar a mesma numeração. E aí, qual que eu vou priorizar? Se tiver no meio, e a gente for tentar fazer a contagem da mesma numeração para as minhas ligações, gente, eu vou deixar qualquer uma dos meus posicionamentos. Agora, se um desses meus posicionamentos estiver mais próximo da direita ou mais próximo da esquerda, eu vou priorizar a contagem para iniciar do lado que estiver mais próximo da extremidade. Nesse caso aqui, ele está mais próximo da direita. Então, ó, essa numeração bem aqui de baixo está incorreta. Eu vou até apagar aqui só para a gente ver melhor como é que vai funcionar aqui, tá certo? Olha aqui. Quem é que está mais próximo da extremidade? Aqui, ó, essa numeração aqui que é a correta, tá certo? Se eu conseguir colocar a nomenclatura, pegar a nomenclatura e fazer a minha estrutura, ou pegar a minha estrutura e fazer a minha nomenclatura e dar a mesma coisa, tá correta, ok? Agora, se eu pegar, por exemplo, a minha estrutura e fizer a minha nomenclatura e ela der uma coisa, e eu pegar a minha nomenclatura e fizer a estrutura e fizer o comparativo de estruturas e der diferente, aí alguma coisa está errada, certo? Alguma coisa está errada. Eu tenho que pegar a minha estrutura, fazer o nome, pegar o nome, fazer a estrutura e dar igual.
tá certo? É uma das formas de você tirar a prova de que a minha nomenclatura está correta. Mas geralmente você vai fazer correto, né? Não é possível que depois de todas as explicações você ainda não consiga fazer essa estrutura, essa nomenclatura de forma correta, tá certo? Mas caso você ainda tenha dúvidas, gente, pode entrar em contato. Por hoje, por essa aula aqui, a gente vai encerrar, tá certo? Mas ainda vamos dar continuidade nas próximas aulas. Mas caso você não tenha entendido até aqui, professor, olha, entre em contato. Professor, não consegui entender isso, não entendi o porquê dessa informação. Então, só entrar em contato que eu tiro as dúvidas, todas as dúvidas de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido até aqui, pelo menos até aqui, tá certo? Na próxima aula a gente dá continuidade. Um grande abraço e até a próxima, minha gente.